Resultado vergonhoso, torcedor vascaíno. Uma vergonha o que aconteceu hoje, na noite de hoje, no Alfredo Jaconi. O Vasco conseguiu perder de novo no Alfredo Jaconi e continua aí sem vencer o Juventude há 20 anos pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, fazem 20 anos que o Vasco não vence o Juventude aí pela Série A. E o pior, depois de uma goleada histórica em cima do Santos, o time simplesmente desmoronou. O Vasco jogou muito mal e acabou aí dando 3 pontos para o rival direto aí na briga contra o rebaixamento. Isso não pode acontecer. O Vasco foi derrotado pelo Juventude, que chegou a 18 pontos no Campeonato Brasileiro, encostando aí no Vasco, que é o 16º colocado com 19 pontos. E acabou aí trazendo o Juventude novamente para a briga contra o rebaixamento. Vamos falar aí sobre os erros do Fernando Diniz na partida de hoje, sobre os jogadores que não têm condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco e também sobre a situação desesperadora do Vasco aí nessa reta final antes de fechar as janelas de transferência. O Vasco precisa se reforçar urgentemente porque a janela de transferências está se fechando aí, acho que tem cerca aí de 7, 10 dias até o fechamento da janela e até o momento pouco se reforçou. Logo de cara a gente tem um pênalti infantil do Lucas Piton aí, logo no início da partida, com 1 minuto de jogo. O Lucas Piton deixou o braço aberto no cruzamento aí do jogador do Juventude e cometeu uma penalidade com 1 minuto de jogo. Então assim, fica difícil fazer qualquer planejamento prévio antes de uma partida quando um jogador comete uma penalidade, um erro infantil, como o que o Lucas Piton cometeu na partida de hoje. O Nenê acabou fazendo a cobrança aí do pênalti, converteu e castigou o Vasco aí com 1 minuto de jogo, né? Então, assim, fica difícil. E aí, com 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco é atacado novamente e sofre o segundo gol. Com 15 minutos do primeiro tempo, Lucas Freitas aí recebeu uma bola nas costas, não viu o atacante infiltrando aí pelo ataque do Juventude e acabou o Vasco aí sofrendo o segundo gol com 15 minutos do primeiro tempo. É uma falha bizonha aí do zagueiro do Vasco, algo que não pode acontecer numa partida como essa, né? O Vasco goleou o Santos aí por 6-0 fora de casa e acaba fazendo um papelão como esse, né, de hoje. É complicado a gente falar alguma coisa, né? É uma montanha russa de emoções você torcer pro Vasco, porque fica difícil você acompanhar e acreditar que o time vai reagir. O Vasco simplesmente aí apagado, assustado, sem reação nenhuma. Depois disso o Vasco tentou aí reagir com alguns chutes aí de fora da área, mas nada realmente aí que fosse causar perigo ao gol do Juventude. No segundo tempo o time foi totalmente dominado aí pelo Juventude, que se fechou e acabou cozinhando aí o jogo, segurando o placar, né? Uma vitória merecida do Juventude que colou no Vasco agora na tabela. No esquema do Fernando Diniz, o Pablo Verratti é completamente nulo, né? O cara fica isolado lá na frente, sem receber bola. E hoje foi só mais um jogo aí para queimar o Verratti. Não tinha que ter começado com ele, né? Ainda mais depois de ter funcionado aí tão bem o time, a equipe aí contra o Santos, né? O Vasco venceu com propriedade na partida passada, então teria que ter repetido a escalação, com exceção dos desfalques que a equipe tinha, né? Então, para mim, eu acredito que tenha sido um erro ter iniciado aí a partida com o Verratti. Acabou aí queimando o atacante, né, o jogador, porque fica difícil dele jogar aí nesse esquema do Fernando Diniz, principalmente quando o Vasco joga fora de casa, né? Quando o Vasco joga dentro de São Januário, o jogo para o Verratti fica bem mais fácil porque o time acaba ficando mais ofensivo, né? Um estilo de jogo mais ofensivo e aí o Vasco não sofre tanto com a presença do Pablo Verratti dentro da equipe. Uma outra pontuação, o Thiago Mendes, sinceramente, cara, não dá para um jogador como esse vestir a camisa do Vasco. Ele consegue ser pior do que qualquer volante sub-20 do Vasco, irmão. Só toca de lado, não marca ninguém, totalmente fora de ritmo de jogo e de forma também.
Thiago Mendes não está em forma. E o pior, salário alto, né? Enquanto isso, o Jair e o Tietê são volantes aí que propõem o jogo, ficam sobrecarregados, né? Uma contratação aí, essa do Thiago Mendes, que ao meu ver, totalmente desnecessária, sem sentido nenhum. E você vê a diferença quando o Jair e o Tietê estão em campo. São jogadores que conseguem quebrar as linhas adversárias, conseguem fazer uma jogada diferente, driblar, avançar, né? O Thiago Mendes hoje, a única coisa que ele fazia era tocar de lado. Não conseguia passar 2 segundos com a bola no pé. Então assim, fica difícil com a saída de bola, dependendo de um jogador como esse, né? Da equipe vencer. Outra coisa, o Luiz Gustavo, muito melhor do que o Lucas Freitas. O Lucas Freitas, uma falha inaceitável, uma falha como essa, uma bola nas costas, né? Um zagueiro de Série A, né? Isso é um fundamento básico de um zagueiro. O fundamento básico é você acompanhar o atacante do time adversário, né? E aí o Vasco resolve vender o Luiz Gustavo para o Bahia, né? O zagueiro aí já tem conversas avançadas, enquanto a gente fica com quem, né? Com o Freitas, que não aguenta pressão. O Vasco totalmente aí sem direção, né? Parece que o Luiz Gustavo serve para o Grupo City, mas para o Vasco nada funciona, né? Complicado. É complicado a gente entender a mentalidade aí, a cabeça dessa gestão do Vasco, porque resolve vender aí uma jovem promessa, né, para um rival direto aí no Campeonato Brasileiro, né, no futebol brasileiro, e ficar com um jogador aí com a qualidade técnica bem abaixo do jogador aí que está sendo vendido. Fica difícil aí da gente entender aí o pensamento da direção do Vasco. E o que foi aquilo, meus amigos? O Diniz terminar o jogo com o Vitor Luiz, um lateral que nem estatura tem para ser zagueiro, improvisado na zaga. O cara sem altura, sem recurso, sem nada. Isso aí não é leitura de jogo para mim, já é um desespero aí por parte do técnico, né? O jogador não tem culpa. O técnico é quem coloca e diz onde ele vai jogar, né? O time já estava mal e aí o Diniz consegue piorar aí com essa substituição. Tirou aí um zagueiro e colocou um lateral, o Vitor Luiz, na zaga. As laterais para mim também foram ineficientes no jogo de hoje. O Puma Rodrigues não acertou praticamente nada. Não chega numa linha de fundo, né? Um recurso aí, um recurso básico que um lateral deve ter é você fazer uma jogada de linha de fundo. E a gente não via isso por parte do Puma. O Puma só tocava para trás, eram as duas jogadas dele no jogo. Ou ele tocava para trás, ou ele cruzava da intermediária do campo. E sem eficiência também, os cruzamentos totalmente ineficientes, sem chegar aí para o Verratti, que era o atacante do Vasco, centroavante aí, titular no jogo. Então assim, hoje foi um dia que nada deu certo, né? O Vasco sentiu demais aí a falta, para mim, do Paulo Henrique, que é um dos principais jogadores aí desse elenco do Vasco, um dos jogadores mais importantes no meu ponto de vista, porque ele é um lateral que ele consegue fazer essa jogada de linha de fundo muito bem, né? Pela sua velocidade, né? Ele tem recurso, ele tem o drible e consegue aí fazer essa jogada. O Juventude ele estava muito fechado no seu campo, então necessitava dessa jogada aí na lateral de campo, coisa que não vimos hoje, né? O Vasco não conseguia furar o bloqueio feito pelo Juventude, não conseguia furar as linhas de defesa, então ficou bem complicado assim, né? E agora o mais preocupante, faltam poucos dias aí para a janela de transferências fechar e o Vasco ainda tem a necessidade de contratar muitos jogadores. O Vasco precisa de zagueiro, o Vasco precisa de volante, o Vasco precisa de meia, o Vasco precisa de atacantes também. O Vasco tem uma carência muito grande no seu elenco. Contratou apenas aí o Andrés Gomes, um colombiano aí que veio do futebol francês, mas também não conseguiu atuar ainda, né? Ele não estreou na equipe. Então assim, o time precisa reagir, a diretoria precisa se mexer e não tem mais tempo para negociação. O Vasco precisa trazer jogador, fechar contratações. Se não me engano, faltam 10 dias, 12 dias aí
para a janela de transferências fechar, e aí fica complicado. O Vasco tá flertando aí com o Z4, com o rebaixamento, e precisa reagir agora, ou vai ser mais um ano de desespero, brigando até a última rodada para se livrar do rebaixamento. A diretoria não pode brincar com o torcedor. A torcida do Vasco quer resultado, quer vitória, quer respirar aliviado, quer dormir tranquilo. E tá muito difícil. O Vasco é um time muito inconstante, né? Um time que vence por 6-0 em um jogo e no outro faz uma partida péssima como a de hoje. Em resumo, meus amigos, esse jogo aí só serviu aí para o Diniz queimar o Verratti, para a gente ver que o Thiago Mendes não tem condição nenhuma de jogo, né? E que a diretoria do Vasco não tem a mínima noção do que está fazendo. Ficou bem nítido isso aí, né? Foi uma derrota vergonhosa, sem reação, sem plano, e que acende aí o alerta vermelho de vez, né? Se não contratar reforços aí com urgência, esse time vai sofrer até a última rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo fim de semana, o Vasco enfrenta o Corinthians em São Januário, ingressos esgotados, e a gente quer saber, né, o que é que o Fernando Diniz vai propor nessa partida contra o Corinthians. O Vasco necessita muito dessa vitória para respirar, né, e subir na tabela. É um confronto direto contra o Corinthians. O Vasco vencendo ultrapassa a equipe paulista. Então, assim, é um jogo de vida ou morte. Resumindo, o Vasco vai jogar aí uma final de Copa do Mundo. Então, o Fernando Diniz precisa mudar a equipe, precisa propor aí um outro jogo, porque o que foi mostrado hoje, o que foi exibido hoje pelo time do Vasco não funcionou. Foi ineficiente o futebol apresentado pelo Vasco hoje. Então o senhor Fernando Diniz deve propor aí mudanças na equipe. A diretoria vascaína deve correr para contratar e fechar contratações, trazer reforços aí para o time do Vasco, porque com a equipe aí da forma como se encontra, o Vasco tem muitas carências em vários setores aí dessa equipe. E o torcedor está fazendo a parte dele como sempre. O torcedor vascaíno vai estar apoiando o time em São Januário, precisando muito dessa vitória, e a gente espera aí que o Vasco possa corresponder dentro de campo e que as mudanças necessárias aí sejam feitas. Agora eu quero saber de vocês aí, quem é o maior culpado por essa derrota de hoje? Se é o Fernando Diniz, se são jogadores aí como o Thiago Mendes, ou se é a diretoria do Vasco, né? Deixa aí nos comentários e vamos debater. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo aí com aquele vascaíno para a gente debater aí essa partida de hoje. E vamos juntos apoiar o Vascão, mas também cobrar quando tem que ser cobrado, porque o Vasco não pode se contentar apenas em estar brigando aí contra o rebaixamento todos os anos. O torcedor vascaíno quer ver o Vasco aí brigando por títulos, vencendo jogos e sempre brigando aí no topo da tabela, e vendo o Vasco voltar aí a ser um gigante no futebol e assumir de volta aí o seu lugar no cenário do futebol brasileiro. Tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.